Ontem eu até estava brincando, viu, Flávio? O seguinte, falou, olha, noticiário, as notícias estão maravilhosas. Tem muita notícia e muita notícia boa. Que o Trump não nos ouça, porque o que vem dos Estados Unidos nem é tão bom, mas o Eduardo Bolsonaro, se fugiu para lá também, acaba trazendo boas notícias também dos Estados Unidos. Eu quero pedir para vocês para darem um like, se inscreverem no canal, se tornarem membros aqui da nossa comunidade. Por favor, acessem ali o expediente da nossa transmissão, vocês vão ter todas as informações ali, inclusive para contribuição, para a nossa operação continuar sempre aqui num nível sempre bom, sempre alto, sobretudo pela presença de vocês. Vassoler, a gente está iniciando aqui mais um papo. Eu pego na conversa, agarro na conversa com o Vassoler aqui, quase que esqueci de começar o programa aqui. O Vassoler estava falando do Vassoler, dessa foto dele aqui. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Essa foto, falei, Vassoler, tá bonito nessa foto, hein? E aí ele me contou a história da foto. E aí eu vou pedir para você contar para a nossa comunidade aqui, Vassoler, que história que tem essa foto aqui? Vamos lá. Bom dia, Conde, bom dia às queridas pessoas aqui da nossa comunidade da TV 247, do canal do Conde. Boa noite. Última vez que vocês estão me vendo no Laos. Eu estou numa cidade chamada Pak-Se, ao sul do Laos. Nesse sábado de manhã eu pego o ônibus em direção ao Camboja. Eu vou para o Camboja, é o próximo país que eu vou visitar, um país de história muito dolorosa também, no contexto da Guerra Fria, campos de extermínio no regime do Pol Pot. Eu vou mostrar tudo isso para vocês nas viagens de Vassoler, mas também de natureza exuberante, de um povo muito simpático. Aliás, pessoal do Sudeste Asiático, sensacional. Então é o seguinte, essa foto que o Conde mostrou, ela foi tirada em 2018, essa foto aqui, pela fotógrafa que trabalhava ali, não sei se ainda trabalha, mas trabalhava para o jornal O Estado de São Paulo, no caso. Não é que trabalhava, né? Os fotógrafos também fazem colaborações, ora para o Estadão, ora para a Folha. A Gabriela Biló tirou essa foto lá em casa. É até saudosa essa foto para mim, que eu estou vendo na minha biblioteca. Ó, se o Conde mostrar, aquela ali é a minha biblioteca. Ela está desarrumadinha aí na foto. Hoje está mais arrumadinha. E aqui, ó, do lado direito, é a porta do meu quarto, viu, Conde? Aí é meu quarto aí. Então eu estou nessa casa. Essa foto estou um pouco mais novo. Ela já tem de 2018, portanto tem aí 7 anos, e foi para um contexto em que eu colaborava muito com o caderno Aliás, que era um caderno literário do jornal Estado de São Paulo, que saía aos domingos, escrevi quase uma centena de críticas literárias para eles. Isso, aliás, mandar um abraço para o Antônio Gonçalves Filho e para o André Cáceres, que foram meus editores lá, pessoas maravilhosas, sempre tive muita liberdade para escrever, escrevi sobre grandes clássicos da literatura para eles. E quando foi publicada a minha tese de doutorado pela editora Edra, Dostoiévski e a Dialética, Fetichismo da Forma e Utopia como Conteúdo, que eu defendi em 2015, ali pelo Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP, foi publicada 3 anos depois. Por ocasião da publicação e do lançamento que estava para acontecer, eu dei uma entrevista para o caderno, aliás, e foi publicada a entrevista, e a Gabriela Biló foi lá em casa e tirou essa foto aí que vocês viram. É uma foto, aqui, como eu dizia para o eu quero, isso. Inclusive, Vassoler, eu quero dizer assim, as pessoas que estão aqui, as mulheres que estão nos assistindo aqui, os homens também, por que não? Quem quiser comprar essa foto, só mandar um e-mail para mim, tá? Que eu mando para vocês aí bonitinho. Grande Vassoler, tá bonito na foto, Vassoler. Tinha muitas moças comentar, bom, não só a minha avó e a minha mãe, que achariam que eu tô bonito na foto, vamos dizer assim, mas houve moças que comentaram na época lá, olha, a foto você tá bonito. Eu quero só dizer, respeitando, pelo amor de Deus, o trabalho da nossa querida Gabriela Biló, mesma autora daquela foto do tiro, ou da imagem de vídeo trincado em frente ao Lula, que deu tanta polêmica aí no ano passado, que eu me reconheço em parte nessa foto. Eu acho que é um Vassoler, digamos assim, mais homem do subsolo nessa foto. Eu sou mais gaiato, sou mais risonho, sou mais, digamos assim... você me veio aqui o semblante. Aliás, Vassoler, se você me permite, a despeito da sua vasta cultura, aliás, talvez até em função disso, você seria um ator interessante também, né? Você ter expressões sombrias. Já me falaram. Você nunca pensou em fazer em montar, dirigir uma peça do Dostoiévski? Bom, vou contar uma conversa que eu tive com o Guilherme Leme. O Guilherme Leme, que foi ator de novelas na Globo, estava fazendo O Estrangeiro no passado em São Paulo,
participou comigo e com a nossa querida Valéria Marque do Tríptico 247, a Valéria, grande atriz, e depois da minha participação e da Valéria no Teatro Vivo ali, porque a gente, depois da peça sobre o estrangeiro do Camus, a gente conversou, fomos para o Sujinho, que é um restaurante na Consolação, viu, gente? Tem um nome, eu não vou falar o nome que ele tinha na década de 80, deixa para lá, quem sabe, eu não posso falar aqui do ar de jeito nenhum. Tinha uma frequência algo outra. Mas o Guilherme Leme falou o que você acabou de falar, falou que poderia montar um espetáculo e me chamar. Eu topo, gente. A minha vida tomou. Quando você voltar para o Brasil, já começa. Olha só, acabei disparando uma sessão aqui no nosso bate-papo. Terezinha Casimiro Albuquerque. Ele é lindo. Aqui, a Terezinha é uma querida. Aqui ele tá lindo aí, tá? A Terezinha é minha aluna da Universidade Virtual do Vassoler, muito generosa. Eu diria que minha mãe, minha irmã e minha avó concordariam. Elas concordariam. Aparecida Teodoro dizendo que ele tá lindo, tá? Weimar Postali, Flávio tá lindo na foto. Nina Heineken, tem nome de cerveja, Nina, aqui. Ele é bonito. E a Pâmela está dizendo assim: Vassoler é virgem. Meu Deus, o que é isso? Como assim, Vassoler? Você é virgem, você é do signo de virgem, é isso? Sou de escorpião. Escorpião sou. Vassoler, vamos trazer nossa pauta, então, internacional. Na verdade, eu vou começar com uma pauta doméstica aqui, que é o seguinte: eu quero te perguntar, responda para todos nós que estamos aqui lhe vendo e lhe ouvindo. Daqui a menos de uma semana, Bolsonaro vai se tornar réu, né? Ninguém duvida disso. O que isso significa para a história da democracia no Brasil? É um momento importante, realmente. Eu quero que você fale para a gente, Vassoler, por favor. Fundamental. Daqui a uma semana. Então vamos lá, terça-feira. Que pena, Conde, que eu não vou estar aqui na terça-feira. Quer dizer, eu deveria estar aqui na quarta, vamos dizer assim, porque aí vai estar fresquinha a notícia, vamos dizer assim. Mas quinta-feira que vem a gente comenta. É muito provável que agora, no dia 25 de março, lamentavelmente, ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, entre outros, né, acusados pela Polícia Federal, com acusação endossada e apresentada ao Supremo Tribunal Federal pela Procuradoria-Geral da República, que eles se tornem réus num processo seríssimo, o mais sério da história política brasileira, né, de desafio às instituições brasileiras. E eu quero fazer um parênteses aqui, viu, Conde? O Donald Trump cumpriu uma promessa de campanha. Bom, também não tinha dificuldade nenhuma em cumprir isso. Ele começou a abrir o processo sobre a morte do Kennedy, né? E, aliás, vai ser o tema do programa Filosofia do Cotidiano desse sábado, 22 de março de 2025, para a gente falar como o Brasil está implicado na Guerra Fria lá dos Estados Unidos, porque o Brasil foi mencionado 3 vezes ali, questão de vigilância do Brizola. A gente vai comentar sobre isso na Filosofia do Cotidiano desse sábado. Mas o Brasil não conseguiu se ver ainda com a ditadura militar de 64. O Brasil não conseguiu revogar o horror da lei da anistia, que foi uma das condições colocadas ali pelo Ernesto Geisel, penúltimo presidente da nossa última, queremos que seja a última, ditadura civil-militar, para a constituição do processo de abertura lenta, gradual e segura. Então, a lei da anistia foi a condição. A gente passa o osso, passa o bastão, a gente larga o osso, passa o bastão, se os nossos terroristas de Estado, os nossos criminosos não forem julgados. Eles tinham força suficiente para conduzir esse processo, inclusive tiveram força suficiente para impedir a emenda Dante de Oliveira, para impedir as chamadas diretas, já que nós votássemos para presidente já em meados da década de 80. Só o fizemos em 89, quando o Lula quase bateu na trave, foi eleito presidente do Brasil, né? Olha lá, tem gente que adivinhou o antigo nome do restaurante Sujinho, mas deixa para lá, não vou falar nada. Eu acho que é a Vivian, né? A Vivian. Deixa essa aqui. Vassoler, deu saudade do bar das putas. É o bar das putas. Melhor comida na Consolação. Esse bar não existe mais? Isso. Não, é o restaurante. Então, só não atribua, não ponha na minha conta, mas é isso, é o restaurante Sujinho. Esse bar de que ela está falando, que tem esse apelido, é o restaurante Sujinho. Ele tinha esse apelido, vocês imaginam por quê, na década de 80.
Não venham falar que eu frequentava, porque eu era uma criança. Década de 80 eu tinha 7, 8, 9 anos. Na comunidade nossa, quer dizer, a estética das putas é a melhor coisa do mundo. São as pessoas mais honestas da humanidade. Não, sim, mas pelo amor de Deus, sem qualquer conotação pejorativa, tudo bem. Não, só para dizer, o Vassoler estava lá, não, o pessoal vai falar, não. Então, só dizendo isso. Então, assim, o que eu estava voltando aqui ao ponto. Então, a chance que nós temos agora de nos vermos com a tentativa de golpe de Estado e, eventualmente, voltarmos até a revogação, voltarmos para tentarmos uma revogação da lei da anistia, é a maior da nossa série histórica. É a maior. Eles estão desmoralizados. O Lindbergh deu uma entrevista recente, que eu vi até texto do Brasil 247, dizendo: o Brasil vai se escandalizar. Aliás, essa entrevista do Lindbergh foi no Reconversa, lá do Valfrido Vardi e do Reinaldo Azevedo. Eu até vi as chamadas. São boas entrevistas lá também. E ele dizendo: o Brasil vai se escandalizar com a quantidade de provas que vão sair ao longo desse julgamento. Então, isso precisa ser televisionado, isso precisa ser mostrado. Isso é muito importante para a eleição de 2026 e é muito didático para, em enorme medida, despolitizada e deshistoricizada a população brasileira saber o que eles fizeram. E focar muito em tentativa de assassinato, aqueles horrores de avião posto em aeroporto de Brasília, avião bomba para explodir, tentativa de assassinato do Lula, tentativa de assassinato do Alckmin, tentativa de assassinato do Alexandre de Moraes, que tudo isso vem à tona, que a corrupção do Exército, que tentativa de assassinato, que destruição, implosão das instituições democráticas, que tudo isso vem à tona, é uma chance enorme. Claro, se vocês me perguntarem se isso implode a extrema-direita brasileira, não, infelizmente não. Há uma tentativa de reconstituição de um campo da direita, a gente pode até falar sobre isso, mas essa é a minha avaliação, uma chance histórica para passar limpo esse horror da tentativa golpista e, eventualmente, para criarmos força para revogar a lei da anistia de 79 e ir atrás de quem está vivo aí, de quem cometeu crimes imprescritíveis. Que é uma matéria que está no STF e que o Toffoli tem o poder de retirá-la do esquecimento. A questão da anistia, de alguns pontos sobre a anistia depois pós-ditadura. Agora, Vassoler, deixa eu só para fazer eu tenho uma questão de linguagem. Você quer acrescentar, por favor? Pode acrescentar. Só um pontozinho, rapidinho. Essa é uma questão política, né? Por isso, eu deixei o direito. Com todo respeito a quem é jurista, o direito ele vai ser expressão de disputas econômicas, sociais, políticas, e para o Toffoli fazer o que nós queremos, que o Conde aventou, e que nós queremos, só com muita pressão política. Por isso esse julgamento é o mais importante da história política brasileira. A gente está diante de um dos momentos mais importantes da nossa história como país, né, e tudo. Agora tem um outro embate acontecendo também no campo do discurso, da linguagem. Eu quero rapidamente, infelizmente não dá para a gente vai alongar muito, mas como o Flávio também é um especialista em linguagem, literatura, eu acho que vai ser um prato cheio para você, querido. Antes de fazer essa questão para você, deixa eu só trazer o comentário do Cleison Reinhardt, dizendo: grande Vassoler, sempre acompanha suas lives e vídeos, suas viagens, um grande intelectual brasileiro. Vivian ali, Vassoler deu só... não, isso aqui eu já tinha lido. Aí o Vladimir falou na maldade aqui, pasta putanesca. Quer ver se você viu uma pasta putanesca lá? É uma delícia. Vivian ali, eu tenho 61, saía da São Francisco e ia almoçar lá e tal. Legal. Enfim, essa cultura toda paulistana, que é uma coisa maravilhosa, a gente precisa investir nisso, comentar. Eu tenho um amigo, Cláudio Zinquier, que também é apaixonado por essas questões de São Paulo, grande artista, compositor. Flávio, eu tava imaginando o seguinte, a extrema-direita, claro que ela não vai ser extinta ou ser banida, né? Mas ela está numa situação muito complicada. Uma das questões que me chamam a atenção, e eu queria te ouvir, ainda que brevemente, é que eles mergulharam no discurso da esquerda recente, quando o Bolsonaro estava no poder. Eles estão falando em democracia, eles estão falando em estado de exceção, eles estão falando em autoritarismo, como se fosse tudo contra eles, o que é mentira, todo mundo sabe, mas eles estão entrando nesse discurso. E esse discurso é complicado para eles,
Me parece que os seguidores fanáticos não entendem muito bem o que é isso, haja vista o ato que foi muito fraco ali em Copacabana. Quer dizer, está havendo uma diluição dessa movimentação. O que você acha dessa tese, dessa hipótese? Olha, acho... bom, vou tentar sintetizar aqui, né? Porque esse é um tema que poderia gerar aí uma bela conversa aí, Conde Vassoler, uma bela tabelinha aí, Conde Vassoler, para a gente conversar. Eu vejo um sequestro do vocabulário da esquerda por parte da direita já há algum tempo. Ou seja, se a gente pegar o Pablo Marçal, ele falava em revolução. Usou esse termo, revolução, com porteiros, com faxineiras, com uma dimensão aí de pessoas que fariam uma revolução dentro do sentido consumista, empreendedor, esse tipo de deslocamento. Agora, me parece claro que, pelo fato de o Lula ter sido um prisioneiro político, de fato, como todas e todos nós sabemos, né, que eles querem percolar no Bolsonaro, que também foi eleito, lamentavelmente, presidente da República, eles querem percolar uma trajetória parelha, a uma trajetória de potencial réu político e potencial condenado político no Bolsonaro. Detalhe, nós vimos em frente do meu querido e amado e saudoso para mim, né? Não está lá ainda, claro, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, da minha eterna São Bernardo do Campo, né? A gente viu uma comoção quando o Lula estava para se tornar prisioneiro político. Nós vimos, eu nem sabia, viu, Conde? Eu sabia o termo do inglês, mas não sabia que era empregado assim, uma flopada. Depois me ensinaram, a geração mais jovem me ensinou o que era flopada. A gente viu uma flopada, um fracasso, né? Uma mixórdia, uma porcaria do ato, ainda bem. Em Copacabana, não ocupou nem de longe, segundo avaliações da USP, 18 mil pessoas, salvo engano, a USP fez essa avaliação. Então, querer emular aquela... Eu estive no bairro Santa Cândida, em Curitiba, que é o bairro onde fica, é um bairro de classe média alta ali em Curitiba, onde fica, deslocado do centro de Curitiba. Estive lá em junho de 2018, naquele mesmo ano em que o Lula se tornou prisioneiro político, e eu fui à frente da Superintendência da Polícia Federal. Tem um vídeo das viagens de Vassoler em Curitiba em que eu mostro essas filmagens, e você tinha a vigília do MST, a vigília dos movimentos. Eu duvido que com aquele ímpeto, qual é a causa? Eles aderem a quê? Um bando de oportunista, ressentido, magoado, preconceituoso, isso dá amálgama, eu pago para ver. Né? Nós sabemos que houve, as investigações contra os golpistas precisam ir, nós sabemos, até os financiadores. Porque se os financiadores não forem presos, vamos dizer assim, a jazida de petróleo ali, de onde jorra o sangue do golpe, não vai ficar imune. Precisamos ir até isso. Então, eu diria que é uma tentativa de emular a trajetória política, de preso político do Lula, e preso político mesmo, né? Aliás, na primeira e na segunda vez em que foi preso, o Lula foi preso político, né? Um perseguido pelo Estado brasileiro nas suas constituições elitistas e excludentes. O Bolsonaro não. Tem uma pletora de provas, vai sair desmoralizado. Claro que a gente pode falar de quem vai disputar o espólio. E aí a gente pode falar da estratégia aí acho que é o 02, né, o Eduardo Bolsonaro, que se exilou, autoexilou agora nos Estados Unidos, mas não pediu baixa do mandato, que pode implicar depois um eventual retorno, e que, segundo me foge agora o nome daquele ex-diretor da Polícia Federal, que depois foi ministro da Justiça interino, o Conde pode me ajudar. Anderson Torres. Ele fez uma... Não na época do Bolsonaro, na época do governo Lula, aquele de cavanhaque meio arruivado, como é que é o nome dele? Foi ministro da Justiça interino quando saiu o Flávio Dino para ir para o STF. É um quadro oriundo. Isso, ele mesmo, o Capelli. O Capelli fez uma declaração no sentido de que o Eduardo Bolsonaro tem uma estratégia para além aí do receio de ser preso na esteira do que... Gente, imagina, pode ser que toda a família do Bolsonaro, eventualmente, vamos ver o que as provas vão dizer, se veja eventualmente potencialmente implicada. Vamos ver o que vai acontecer. Mas a gente sabe que tem uma estratégia, o Capelli dizia isso, eu achei interessante, por isso eu estou mencionando,
que ter uma estratégia de articulação para entrada fortíssima dos estados plataforma, dessas grandes redes sociais, agora as acobertadas pelo trumpismo, na eleição de 2026. Eu não tenho a menor dúvida de que ele vai fazer essas articulações nos Estados Unidos. Atualizar duas informações aqui importantes. A primeira é que o Alexandre de Moraes ontem interpelou mais uma vez o X e a Meta, né, Facebook e o ex-Twitter, para que eles forneçam dados do Alan dos Santos nas plataformas, mediante a multa de R$100 mil por dia. Quer dizer, o Xandão voltando, digamos assim, porque o Alexandre de Moraes começou a ser atacado agora pelos Estados Unidos. É o que você está falando, por isso que eu estou dando essa informação aqui para a nossa comunidade. E eu queria aproveitar, já que você migrou para esse tema, o que representa para você um deputado filho de um ex-presidente acusado de todos os crimes, com provas que abismam, como diz o Paulo Gonet, da PGR, ele se forjar um exílio e atuar nos Estados Unidos para sabotar a Suprema Corte brasileira dessa maneira? Isso não deve acabar bem, né, Soler? Então, esperamos que não venha acabar bem, que deixe de acabar bem, não para nós, mas para ele, né? Que ele tenha que responder, eventualmente, se há algum enquadramento no que ele está fazendo em termos de lesa pátria. Inclusive, o Guilherme Boulos entrou com representação contra ele. Mas nos lembremos, Jair Bolsonaro bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos. Jair Bolsonaro, quando encontrou Joe Biden, né, disse que era no melhor interesse dos Estados Unidos uma vitória sua e não uma vitória do Lula. Disse isso claramente. E nós não podemos nos esquecer, com todas as diferenças que temos com a administração do Joe Biden, altamente belicista, com os horrores patrocinados na faixa de Gaza, aliás, horrores que estão se aprofundando ainda mais, coisas terríveis lá, com potencial expulsão, limpeza étnica, uma tragédia. O Trump e a senhora golpe, Victoria Nuland, que está por detrás lá da deposição do Viktor Yanukovych em 2014 na Ucrânia, eles reconheceram de pronto o resultado da eleição em 2022 no Brasil e muito provavelmente, Conde, a água entrou no chope dos golpistas porque os patrões de 64 não foram os mesmos patrões, felizmente para nós, é claro, em 2022, porque em 64, como eu vou falar no sábado, na filosofia do cotidiano, com o go-ahead, o aval ali dos patrões dos Estados Unidos, nossos golpistas foram para cima. Aliás, com o aval e não só com o aval, né? Muitos receberam muito dinheiro, né? Foram vendidos, comprados e tudo mais para o golpismo. Então, é uma situação que tem paralelo na atitude do pai. Aliás, o pai, para esperar o golpe, qual que era a questão? Para onde ele foi? Ainda como presidente, ainda utilizando o avião da FAB, foi para os Estados Unidos, para usar a figuração do Jânio Quadros, que fez a renúncia lá, mas em situação totalmente diversa. De repente ele esperava a aclamação do povo golpista, que tomasse a sede dos três poderes, que o golpe fosse adiante, que eventualmente o Lula e o Flávio Dino caíssem nessa história da GLO, da garantia de lei e da ordem. Então, assim, é uma excrescência completa e mostra estruturalmente como frações importantes, não só dos representantes políticos da extrema-direita, do imperialismo, das classes dirigentes brasileiras, mas como essas classes elas são anti-Brasil, anti-povo, anti-nacional-desenvolvimentismo, adeptas de um projeto, agora que fica cada vez mais claro, de continuação do Big Stick, da doutrina Monroe, aí na América Latina, num contexto de disputa cada vez mais clamorosa entre Estados Unidos e China. É lamentável isso, é uma coisa horrorosa de se ver. Agora eu sei que ele vai articular muito, porque eles têm força, e nós estamos numa disputa franca. Esse julgamento é um divisor de águas para a política brasileira, é um julgamento jurídico, claro, mas político, nós sabemos disso, parte de vontade política e de força política, e vai ser didático, vai ser pedagógico, vai ser muito importante, vai nos ajudar profundamente, porque nós precisamos da civilização brasileira para 2026. Então, falaria nesse sentido. Só dizer que esse empréstimo, né, do vocabulário da esquerda, que a direita ela está fazendo há bastante tempo, ela só faz isso praticamente, né, estrutural, né, deles. Agora, esse momento de falar em democracia e tudo mais se tornou mais
agudo, vamos dizer assim, nesse empréstimo, e na minha visão está causando uma confusão muito grande dentro do campo da extrema-direita. E o que é para eles, né? É a dimensão de que eles possam utilizar a dimensão de liberdade de expressão para solapar desde dentro as instituições. Por isso que eles querem falar tudo o que eles querem. Isso. E por isso, os donos dos estados plataforma, estou chamando de estados plataforma, emprestando a expressão do filósofo tunisiano Pierre Levy, radicado no Canadá, que fala dessas... Porque o Donald Trump vai passar, gente. O Steve Bannon chegou a dizer que a gente vai sentir saudade do Donald Trump em face dos ditadores digitais que estão vindo. Então, eles não querem ser regulados. Eles querem fazer a captação radical dos dados. Eles querem destruir a formação de convicção das pessoas, deformá-las, manipulá-las. Então, esse é um ponto fundamental. E nós já vimos o estrago em 2016, já vimos em outras eleições, tememos isso, né?